Quem foi o apóstolo Paulo e por que ele é importante para nós? O apóstolo Paulo era como um furacão que não podia ser detido, e seus sonhos eram impulsionados principalmente por sua paixão em ver almas salvas das trevas e trazidas para a gloriosa luz de Jesus. Claro, ele era um dos discípulos que vieram ao longo do tempo, mas também foi alistado como apóstolo porque sua paixão superava a de qualquer outra pessoa. Era quase como se deixasse de existir se parasse de mostrar a verdade sobre a nova vida em Cristo a OES e outros. Paulo tinha todo o direito de receber apoio financeiro para seu trabalho missionário. No entanto, escolheu não exercer esse direito para não ser acusado de agir por motivos impróprios. Fica claro que essa decisão foi tomada porque Paulo não queria ser acusado de agir por motivos impróprios. O apóstolo não se sentia impelido a pregar por recompensa financeira, mas sim porque Deus exigia isso dele. Ele havia recebido um mandato do Senhor Jesus para agir como seu embaixador e espalhar as boas novas pelo mundo. Pois, quando anuncio o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa. Se não o faço de livre vontade, estou simplesmente cumprindo uma incumbência. Então, qual é a minha recompensa? É que, pregando o Evangelho, eu o faça gratuitamente, sem fazer uso do meu direito de pregá-lo. Portanto, ele estava disposto a renunciar à remuneração financeira, abrir mão do controle total sobre o uso de seus direitos no Evangelho e disponibilizá-lo gratuitamente para outros. A alegria de Paulo vinha ao testemunhar o trabalho que Deus fazia na vida das pessoas. Como resultado, ele optou por prover para si mesmo financeiramente, em vez de arriscar perder essa oportunidade. Ainda que eu seja livre de todos e me faça escravo de todos para ganhar quantos puder. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu mesmo estivesse sujeito à lei, embora não esteja debaixo da lei para ganhar os que estão debaixo da lei. Tornei-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Apesar de Paulo não estar vinculado a ninguém e não ser escravo de mais ninguém, ele se fez escravo de todos e serviu a todas as pessoas para trazer o maior número possível de pessoas à fé em Cristo. Em assuntos que não eram de extrema importância, ele estava disposto a adotar as práticas dos judeus ou gentios para obter uma audiência entre eles, com o propósito de divulgar o Evangelho. Paulo, sendo judeu, estava disposto a participar de rituais judaicos e viver sua vida como se estivesse sujeito à lei, apesar de ser livre de suas restrições para levar os judeus à fé em Jesus Cristo. Assim, Paulo estava disposto a se tornar tudo para todas as pessoas, para de todas as formas possíveis salvar alguns. Por causa da visitação de Deus em sua vida, Paulo faria o que fosse preciso para realizá-la. Se você precisar estudar a cultura ou o país de alguém para ter algo em comum para conversar com eles, então faça isso. O que te impulsiona? O que é mais importante? Dinheiro, poder ou fama? Nenhuma dessas coisas satisfará sua fome por realização a longo prazo, e nenhuma delas merecerá sua devoção inabalável. Em vez disso, você deve fazer do seu Salvador e da transformação da sua vida conforme necessário para tornar os outros cientes de quem ele é sua primeira prioridade. Quando finalmente compreendemos a profundidade de seu amor por nós, percebemos que servi-lo e trazer outros ao conhecimento salvador dele devem ser nossa motivação principal. De fato, Deus demonstra seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que isso seja sua motivação e decida não deixar nada impedi-lo de exaltar seu Salvador e fazer as boas novas conhecidas pelos outros. Faço tudo isso pelo bem do Evangelho, para que eu possa participar das suas bênçãos. Vocês não sabem que numa corrida todos correm, mas apenas um recebe o prêmio? Corram então de tal maneira que conquistem o prêmio. Paulo subjugou suas preferências pessoais ao Evangelho para que pudesse compartilhar de suas bênçãos. O apóstolo estava ciente de que o pagamento chegaria em breve. Um dia Deus nos recompensará pelo serviço altruísta e pelo amor que prestamos a Ele ao longo da história. O desejo de Paulo de ser abençoado por Deus servia como uma força motriz em sua vida. Ele perguntou aos coríntios: vocês não sabem que os corredores numa pista de corrida todos correm, mas apenas um recebe o prêmio? De maneira semelhante a uma competição atlética, corram de tal maneira a conquistar o prêmio. Paulo não estava satisfeito em apenas completar a corrida da vida cristã,
para obter uma fita de participação. Era importante para ele conquistar o ouro. Participar de eventos esportivos não é apenas uma forma de exercício para verdadeiros atletas. Eles fazem isso para vencer. Mesmo aqueles que professam seguir a Cristo não devem apenas ir através dos movimentos. Em vez disso, devemos competir pelo prêmio correndo a corrida estabelecida para os cristãos. Não há nada de errado em ter a ambição de subir na escada até atingir o topo. Certifique-se de que sua escada está encostada em uma parede correta antes de prosseguir. Você quer subir até o topo da escada onde Cristo está de pé. Você deve desejar ouvi-lo parabenizá-lo e chamá-lo de bom e dedicado servo. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Paulo continua a usar outros eventos esportivos para provar seu ponto. Aqueles que competem sabem que, para vencer, precisam manter o autocontrole em todos os aspectos do jogo. Um atleta tem pouca chance de ganhar os prêmios se não controlar rigorosamente seus hábitos alimentares, padrões de sono e rotinas de treino. Para continuar na disputa pela recompensa, os atletas precisam ter disciplina e canalizar toda a sua energia para o objetivo de sua competição. Eles se envolvem em uma competição acirrada entre si para ganhar uma coroa que se deterioraria rapidamente. Em outras palavras, eles dedicam muito esforço e tempo para adquirir algo que não tinha valor a longo prazo. Paulo reconhece que tal comprometimento é admirável, mas na prática ele diz o seguinte: isso não faz parte da nossa agenda. Estamos mirando mais alto. Abordamos nosso empreendimento com uma perspectiva eterna. Buscamos uma coroa que não pode ser destruída. As bênçãos que vêm de Deus não envelhecem, corroem ou morrem, pois o que você está vivendo, todos os cristãos comparecerão diante do tribunal de Cristo para serem recompensados pelo serviço ao nosso Mestre. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba conforme o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ele viu tudo desde a sua conversão, o bem e o mal. Nada passou despercebido. Então, como você se sairá quando chegar o dia? Mantenha uma perspectiva do reino e lute pela recompensa imperecível. Assim corro, não como sem alvo. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado para o prêmio. Paulo já havia tomado sua decisão. Independentemente do que os coríntios escolheriam fazer, ele afirma que não tem a intenção de vaguear sem rumo ou agitar os braços como um boxeador confuso sobre seu objetivo. Em vez disso, ele pratica a autodisciplina para garantir que, depois de pregar aos outros, ele próprio não seja desqualificado. A missão de Paulo era realizar a vontade de seu rei. Nesse sentido, não importa o que aconteça, ele não permitiria que nada o impedisse de manter esse foco e conquistar o favor de Cristo. Apenas um de seus interesses na vida é digno de sua completa devoção, um foco inabalável, e esse é amar a Cristo e servi-lo. Não comprometa suas chances de ganhar o prêmio desistindo da competição, correndo na direção errada ou desobedecendo às regras de qualquer outra maneira. Corra para vencer. Este era um homem em uma grande missão, e sua paixão era quase tangível. Seu sonho no reino era ver almas salvas, e isso se baseava em seu amor por Deus a ponto de desafiar tudo para pregar o Evangelho, mesmo colocando sua vida em risco várias vezes. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará. Cristo Jesus, que morreu e mais ainda ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tornar-se um homem tão impulsionado e apaixonado por perseguir seu sonho de ver pessoas salvas, tornou-se o terreno no qual ele recebeu uma profunda sabedoria para se comunicar com as pessoas. Diante de dificuldades óbvias, ele foi de uma nação para outra levando o Evangelho eterno de Cristo,
sem se importar com as ameaças óbvias à sua vida e à de seu companheiro. Depois de passarem por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, como de costume, foi à sinagoga. E por 3 sábados discutiu com eles a partir das Escrituras, explicando e apresentando evidências de que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos, e dizendo: Este Jesus que estou vos anunciando é o Cristo, o Messias, o ungido. Este foi o estilo de vida de Paulo até seu último suspiro. Um homem cuja missão era o que constantemente pulsa no coração de Deus. Que missão e propósito incríveis para um homem como Paulo. A pergunta que isso nos faz como crentes é: quais são seus planos para o reino do seu Pai? Você pode não precisar arriscar sua vida como Paulo fez, mas deve haver algo em seu coração que você deseja realizar pelo reino antes de partir deste mundo. Vamos orar. Pai, sou grato pelo presente gratuito da salvação e pelo seu amor que me impulsiona a compartilhar as boas novas do reino com os outros. Querido Senhor, assim como Paulo, peço que você acenda em meu coração uma missão forte e um plano para o seu reino. Em nome de Jesus, amém.